Olá, pessoal! Hoje vamos determinar o teor de hidróxido de magnésio presente no leite de magnésia. Os materiais utilizados foram 3 Erlenmeyers de 125 ml, uma garra, beckers de 100 e de 50 ml, uma pera, um suporte universal, uma pipeta de Pasteur, uma pipeta volumétrica de 25 ml, uma bureta também de 25 ml e uma balança analítica. Como reagente, utilizamos a fenolftaleína como indicador, a solução de HCl utilizada rotulada com o fator de correção que vamos utilizar nos cálculos finais. A solução de hidróxido de sódio também rotulada, 0,1 mol também, com o fator de correção determinado. E por último, mas não menos importante, o leite de magnésia com hidróxido de magnésio 8%, que será analisado para vermos se realmente o teor que está descrito na embalagem está na solução. E então fomos para a prática. Calculamos quanto deveríamos pesar, que era 0,4556, e fomos pesar cada Erlenmeyer, lembrando que o cálculo, enfim, vai ter que ser por Erlenmeyer, porque cada um vai ter um peso diferente. Nós pesamos com muita cautela, com muito cuidado, para não ter um valor muito distanciado do que seria o ideal calculado. Depois de feita a pesagem, ambientamos um dos beckers com a solução de HCl. E então pipetamos 25 ml da solução de HCl em cada um dos Erlenmeyers de 125 ml. E observamos que ao fazermos essa pipetagem, a solução que era branca passou a ficar incolor. Isso significa que o HCl neutralizou todo o magnésio. E então, depois de ambientarmos e zerarmos a bureta com NaOH, começamos a titulação. O NaOH ele vai revelar o HCl que sobrou, ou seja, o que não reagiu com o magnésio no Erlenmeyer. A titulação também foi feita em triplicata e passou do incolor para o rosa, indicando assim que passou de um meio ácido para um meio básico, ou seja, que o HCl já havia sido consumido. Anotamos o volume de cada titulação e fomos para os cálculos. E antes de fazermos os cálculos para cada Erlenmeyer, fizemos os cálculos que vamos utilizar em todos, pois precisávamos descobrir quantos mols de HCl tinha em 25 ml, ou seja, dentro do Erlenmeyer. Então, multiplicamos a molaridade desejada, que era 0,1 mol por litro, pelo fator de correção, que é 0,9330. E então obtivemos a molaridade real, que era 0,09330. E então, para descobrirmos quantos mols tinha em 25 ml, nós fizemos uma regra de 3, ou seja, 0,09330 está para 1 litro, X estaria para 0,025 litros. E o resultado foi 0,002332 mols de HCl em 25 ml. Aí começamos os cálculos do Erlenmeyer 1. Nós sabíamos que a solução do NaOH era 0,1 mol por litro. Então fizemos a regra de 3 para descobrir quantos mols tinha no volume que foi gasto, que era 11,6. Então 0,1000 mol de NaOH está para 1000 ml, assim como X está para 11,60 ml. Lembrando que o fator de correção do NaOH era 1, por isso não precisou fazer nenhum cálculo para corrigir. E o resultado de mols de NaOH foi 0,00116, que é igual à quantidade de HCl em excesso no Erlenmeyer 1. Ou seja, se nós subtrairmos o valor de mols de HCl em 25 ml pela quantidade de HCl em excesso, nós teríamos a quantidade de mols que reagiu com MgOH2, que foi 0,0011725 mols. Como a proporção era 1 para 2, ou seja, 1 MgOH2 está para 2 mols de HCl, nós precisávamos dividir esse número por 2 para conseguirmos descobrir quantos mols de MgOH2 tinha, ou seja, 0,00058625. Feito isso, nós precisávamos saber
quantas gramas de MgOH tinha. Então, a gente pegou a massa molar do hidróxido de magnésio e fizemos uma regra de 3, ou seja, 58,3197 está para 1 mol, assim como X está para 0,00586,25. E o resultado foi 0,03418,992 gramas de hidróxido de magnésio. E então nós sabíamos que tinha essa quantidade de gramas presente na parcela que nós pesamos na balança. Mas quanto que tinha no frasco de 100 gramas? Então, foi feita outra regra de 3. Pegamos esse valor em gramas obtido e o valor em gramas que pesamos de remédio. A regra de 3 ficou a seguinte: 0,03418,99 gramas está para 0,4695 gramas de remédio, assim como X está para 100 gramas. E assim obtivemos o teor, que foi 7,28219896, que, diminuído para 2 casas após a vírgula, por causa da bureta, ficou 7,28%. No final, vamos pegar esse resultado dos 3 Erlenmeyers e fazermos uma média. Pegamos os valores do Erlenmeyer 2 e do Erlenmeyer 3 e fizemos a mesma coisa, os mesmos cálculos, nós só alteramos os valores obtidos de volume e de peso. O resultado obtido do Erlenmeyer 2 foi 7,17% e do Erlenmeyer 3 foi 7,19%. Fizemos uma média de 7,21%, que arredondado para uma casa é 7%. Nós podemos ver que foi diferente do que está na embalagem, mas existe uma lei da Anvisa que aprova que seja entre 7% e 8,5%. Então, apesar de não ter sido 8%, ainda é um valor aceitável, mas não é o mesmo que está no rótulo. E várias razões podem levar à porcentagem de hidróxido de magnésio menor do que a indicada na embalagem. Pode haver manipulação do composto ao longo do tempo, armazenamento inadequado ou até mesmo variação na produção do medicamento. Também é possível que tenha ocorrido algum erro durante o processo de determinação do teor, como probabilidade imprecisa ou condição de testes não ideais. E são essas as possibilidades. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima!